Olá, olá para você que está aí nos assistindo. Eu sou Beatriz Monito, falo diretamente de Belém, na minha casa. Faço parte do canal E Eu Cresci. O link do meu canal vai estar aí embaixo na descrição. E hoje vou mediar uma conversa entre o nosso amigo Edrei Lael, que está falando Oi, diretamente da casa dele também, a Ananindeua, e o Eliseu Castro, que fala olá. lá de Paramaribo. A nossa conversa ela vai ser feita a partir de quatro perguntas. E as duas primeiras eu vou passar aqui para o nosso colega Eliseu Castro. Tá. A primeira pergunta foi do Gabriel Santos e ele perguntou se a ciência mata a fé. E a segunda pergunta foi da Emily, que perguntou se pode integrar ciência e fé. O que você tem para nos dizer, Eliseu? Olá a todos. Eu primeiramente gostaria de agradecer não somente primeiramente a Deus e depois ao nosso grande amigo Edrei Lael, de muitos anos, por ter nos convidado para participar. Eu espero grandemente poder contribuir com essa conversa e responder ao máximo que for possível as questões que nos foram dadas por nossos amigos no Twitter. Também gostaria de agradecer a nossa amiga Beatriz, uma excelente mulher, conheci hoje, mas estou lisonjeado por tê-la conhecido e eu espero que Deus possa abençoar a sua vida. Primeira pergunta, o Gabriel Santos pergunta se a ciência mata a fé. E eu respondo, são duas respostas a primeira é a mais simples e a segunda é a mais composta. A primeira, que é a mais simples, é jamais. A ciência jamais vai matar a fé. Em muitos anos onde a ciência vem se desenvolvendo, a fé tem ficado cada vez mais forte, ela tem se fortalecido. E a segunda, seria a mais composta, é a explicação por que a ciência não mataria a fé. Isso também até entra dentro da pergunta da nossa segunda, que é se a ciência, como conciliar a fé e a ciência, elas se complementam, apesar de serem suficientes nas suas próprias áreas. Quando você passa a perceber que a ciência ela é limitada dentro da sua própria área e ela é suficiente ao mesmo tempo. Limitada porque ela vai tratar apenas de fatos concretos e observáveis, daquilo que pode ser testado, daquilo que pode ser observado. Já a fé ela vai trabalhar naquilo que não se pode ver, naquilo que é idealizado, naquilo que não é concreto, que não se pode estudar. Ambas são suficientes nas suas áreas, onde elas se propõem a trabalhar, e ambas se complementam a si mesmas, porque aonde a matéria, onde a ciência não consegue chegar, então temos a primazia da fé. E de maneira nenhuma a ciência vai matar a fé ou vice-versa, porque a ciência é um presente dado de Deus para nós, para que nós entendamos a Ele. Se nós formos buscar tanto nas Escrituras, em Romanos, no capítulo 20, no capítulo 1, no versículo 20, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo vai relatar que tanto as coisas invisíveis quanto as coisas visíveis e tudo quanto foi criado revelam o Criador. Tudo aquilo que foi criado, que pode ser observável, revelam o poder, revelam uma consciência, revelam a perfeição de um Criador. Então, quando você pergunta se a ciência vai matar a fé, de maneira nenhuma, ela vai confirmar aquilo que a fé já havia antes dito. Quando observamos o universo material, o universo observável, nós vamos perceber uma perfeição na sua criação, nós vamos perceber uma harmonia entre as coisas que você pode ver no reino mineral, você pode ver
no reino animal, que tem toda uma fina camada que liga uma coisa a outra e que uma fina mudança pode romper com tudo aquilo ali. Você percebe que aquilo é uma obra bem engenhosa, é uma obra pensada, e quanto mais você procura, mais você vai tendo certeza de que aquilo não pode ser fruto do acaso, aquilo não pode ser fruto meramente de anos de evolução, de anos de um processo lento, mas sim algo que foi pensado, algo que foi gerado a partir de uma mente maior, uma mente que foi capaz de criar uma conexão fina entre todas as coisas que existem no universo. Quando você começa a entender isso e você começa a delimitar cada coisa em cada sua área, você vai perceber que ambas se complementam. O que eu quero dizer com isso? Que a conciliação entre a fé e a razão vai partir do entendimento onde uma delas é limitada. Você vai limitar uma a outra. Você vai limitar apenas uma. Perceba que eu não falei limitar cada uma. Falei limitar uma, porque a fé não tem o limite, não se tem um limite programado para a fé. Você pode ter fé naquilo que você quiser. Você acredita naquilo que você quiser. A ciência ela vai ter um limite porque ela só vai Perdão. A ciência só vai até onde ela consegue ser observada, só vai até onde os fatos conseguem sustentá-la. Então, a ciência de maneira nenhuma vai matar a fé, antes ela vai comprovar aquilo que a fé outrora já pregava, a fé outrora já cria, e a ciência vem para comprovar, o estudo vem para confirmar a criação das mãos de Deus. É interessante, né? Realmente muito interessante enxergar a ciência como uma extensão, né, do, do divino. Enxergar Deus na ciência. E agora eu passo essa mesma pergunta para o Vedrei, para ele também colaborar. Veja, essa abordagem que tanto o Eliseu quanto você agora, Bia, fizeram é muito importante, porque você coloca a ideia de ciência como conhecimento, como ferramentas que o ser humano desenvolve para descobrir o que está ao redor dele, seja o planeta Terra, seja o universo como um todo. E, de fato, o conhecimento é um dom de Deus. Agora, falando sobre as ciências naturais em específico, como a física, química e biologia, o Eliseu também falou algo importante, é que existe um limite que a própria ciência admite. Ela só consegue explicar a realidade natural. E existe um bom número de itens, eu diria assim, que a ciência não consegue explicar. Por exemplo, a ciência não consegue explicar valores morais objetivos. Numa proveta, num tubo de ensaio, não existem informações morais. A ciência não explica o belo. A ciência não explica verdades matemáticas. A ciência não consegue explicar o passado, a realidade do passado. A ciência não consegue explicar, por incrível que pareça, a própria ciência, no sentido da metodologia científica. É que se a ciência tentasse explicar a própria ciência, ela estaria caminhando em círculos, fazendo argumentos circulares, o que seria racionalmente inválido. Imagine se a ciência tentasse explicar a sua própria metodologia. Ela começaria com a metodologia científica para explicar a própria metodologia científica. Então, a ciência, sim, é limitada. Quanto à fé, nós temos também um privilégio, enquanto cristãos, de termos uma definição de fé diferente daquela que está aí no senso comum, de que fé você tem no que é absurdo, naquilo que não existe evidências para tanto. Na fé cristã é diferente. Você acredita porque aquilo tem uma plausibilidade. Você acredita porque isso faz sentido. E uma frase, um pensamento de C.S. Lewis muito interessante para essa discussão é assim: é que a fé cristã é como o sol. Ela não é apenas a luz que me ilumina,
mas é a luz pela qual eu passo a ver todas as outras coisas. Inclusive, existem defensores de que é totalmente possível você fazer ciência a partir da fé cristã. Se você usar ali a fenomenologia, que é uma escola filosófica que diz que não existe conhecimento neutro, eu posso muito bem fazer ciência, usar o conhecimento partindo de pressupostos cristãos, particularmente se eu penso que a fé cristã é verdade e que através da ciência eu estou descobrindo fatos, ou pelo menos aquilo que seriam fatos. Isso é muito importante para essa discussão de fé e ciência. Então, eu estou totalmente de acordo de pensar que existe, sim, um encontro entre fé e ciência, mas a fé consegue se expandir muito mais que a própria ciência, enquanto ela explica apenas fenômenos naturais, e a fé não trabalha o natural e o sobrenatural. Eu creio que uma das discussões mais polêmicas que existem mesmo é a questão da moral e da ética, né? Porque a ciência, ela vai muito além do entendimento, quer dizer, ela não consegue ir além do entendimento do que é a moral e a ética. Na verdade, alguns professores estavam dando algumas orientações sobre essas questões morais e éticas, e ele, na verdade, estava fazendo uma afirmação de que não existe algum fenômeno sobrenatural que, de alguma forma, imprimisse essa moral e essa ética no ser humano. Na verdade, a moral e a ética seriam mais como comportamentos evolutivos de animais que se passaram aos seres humanos. E eles fazem vários estudos que realmente, assim, nos animais existe aquela questão da cooperação, da empatia e de toda essa questão ética e moral que é própria do ser humano. Só que eu me encontrei numa interrogação muito grande diante dessa questão, que foi justamente, ok, vamos supor que seja um processo evolutivo, supondo que seja um processo evolutivo a questão da moral, o homem moral, o homem ético. Mas se fosse, mesmo se fosse, como é que explicaria nos próprios animais essa questão moral e ética? Os animais também são criação de Deus, e de certa forma Deus imprime a sua identidade moral na sua criação, como imprimiu em nós, como somos imagem e semelhança dele. Então, como é que se explica um comportamento moral e ético também nos animais, que são seres irracionais? Foi um processo o quê? Evolutivo também, mas evolutivo da onde? Das bactérias? As bactérias teriam um comportamento moral e ético? Então, da onde que surgiu? Entendeu? É uma interrogação. Eu me perguntei sobre essa questão, né? A forma como eu lido com esse argumento naturalista é utilizando o próprio argumento, mas em favor de um caso em que nós temos um Deus todo bondoso imprimindo a sua imagem no ser humano. Eu não diria que os animais têm comportamentos éticos. Eles podem ter comportamentos para a sobrevivência, mas não seriam comportamentos morais, não, Pia. Porque a moral depende de consciência. Enquanto animais, eles não têm consciência. Apenas o ser humano tem essa consciência moral. Agora, o fato de eles serem reducionistas só faz com que valores morais objetivos não existam. No mundo naturalista, valores morais existem. Eles não existem enquanto objetivos. Eles existem apenas porque, no caso, estes valores evoluíram tão quanto as mãos, os pés e os dentes. Inclusive, essa é uma afirmação de um filósofo da ciência agnóstico, que é o Michael Rose. Ele diz isso, né, que a moralidade evoluiu tão quanto o nosso corpo. E isso é relevante, porque ao mesmo tempo que eles querem afirmar essa relativização da moralidade, por que relativa? Porque se você tem um processo evolutivo que depende de N fatores totalmente naturais e aleatórios, você tem um percurso X que poderia ser de um outro modo, e se fosse de um outro modo, dependendo das aleatoriedades, nós teríamos uma moralidade totalmente diferente. Então é totalmente relativa a moralidade nesse pensamento. Então, nesse caso, eles não conseguem manter a ideia de que nossa moralidade é relativa, dependente da evolução, e ao mesmo tempo afirmando, mantendo valores morais objetivos. Porque então, se tudo depende da sobrevivência,
Não há nada de fato errado em assassinar, estuprar, ser xenófobo, racista, homofóbico, como seja. E, ao mesmo tempo, essas pessoas é que querem lutar contra a intolerância religiosa. Mas, gente, se o comportamento humano é dependente da evolução, desculpe, mas alguns códigos morais simplesmente foram se formando, independente da vontade humana, por causa de processos sucessivos e aleatórios. Então não existe valores morais objetivos. É por isso que o William Lane Craig faz um argumento brilhante em cima disso. Número 1, se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. Porque tudo depende de evolução e sobrevivência. Mas valores morais objetivos existem. De fato, existem coisas erradas. Portanto, número 3, Deus existe. Então, essa é a melhor forma de lidar com esse argumento que tenta ser reducionista. Mas se eu não apelar para o sobrenatural, o natural não consegue me explicar os valores morais objetivos. Nós somos apenas animais. E os animais não têm compromisso moral. Os animais, pelo contrário, fazem todo tipo de coisas que nós reputamos por errados ou maus. Por exemplo, os leões cometem infanticídio. Se formos pelo ponto de vista animalesco, nós também temos tubarões machos forçando a fêmea a copular com eles. E eu diria que isso é estupro, eu diria que isso é mal, mas são animais. E se nós também somos animais, eu caio aqui num reducionismo biológico. Sem ter nenhum compromisso, portanto, eu não teria nem dever moral e nem valor moral. Então, eu prefiro pensar que Deus guiou, seja de que forma isso aconteceu, o processo de criação dos seres humanos, criou o ser humano à sua imagem e semelhança e imprimiu nele, seja de que forma isso aconteceu, repito, a sua imagem e semelhança, fazendo com que ele tenha consciência moral e, na verdade, valores morais objetivos. E já entrando nessa perspectiva mais, né, de certa forma, naturalista, a Débora perguntou o que você acha sobre o naturalismo excluir a possibilidade de qualquer ente sobrenatural? Bem, a resposta para essa pergunta passa pelo que nós já discutimos aqui, desde aquilo que o Eliseu comentou. Você ia falar alguma coisa, Bia? Você ia falar alguma coisa, Bia? Eu? Ah, sim. Não. O Eliseu Não. mesmo disse que a ciência é limitada. E acontece que o naturalista exclui a possibilidade de entes sobrenaturais existirem porque ele se baseia nas hipóteses científicas. E o Eliseu pode me ajudar com a ideia dele, é que se eu uso a ciência, eu vou passar a ser naturalista, porque a ciência só vai conseguir, por sua própria proposta, por sua própria metodologia, explicar fenômenos naturais. E olhe lá, porque nós sabemos que a ciência não explica tudo, mesmo se referindo a fenômenos naturais. Então, o naturalismo é uma visão tosca, limitada. E mesmo que você provasse que a realidade natural existe, e é isso que o naturalismo faz, ele prova que a realidade natural existe, mas isso não é igual a dizer que a realidade sobrenatural não existe. Porque eu, enquanto cristão, estou totalmente de acordo com o argumento naturalista de que a realidade natural existe. Ser um defensor da existência do sobrenatural não significa, em nenhum momento, que eu não penso que a realidade natural existe. Eu seria besta demais, ou então ingênuo demais, se pensasse assim. Então, repete a pergunta para mim. Eliseu, tem alguma contribuição? De forma a acrescentar, o naturalismo vai encontrar essa barreira, ele vai lidar com essa limitação, porque mesmo ele negando ou se pondo a negar algo sobrenatural, e eu gostaria de pontuar aqui, quando a gente fala sobrenatural,
a gente vai colocar no sentido metafísico da coisa, aquilo que é metafísico, quando ele vem tentar negar aquilo que é sobrenatural, aquilo que é metafísico, reduzindo a simples processos, tanto evolucionistas como químicos, para explicar certos aspectos da humanidade, você vai ver, como o Edrei falou, o nosso amigo Edrei falou, que ele não vai conseguir explicar os fenômenos dentro, que são inerentes ao ser humano, a sentimentos, a razão, a, a própria utilização da razão, que não pode ser medida naturalmente. E aí você vai observar que a maioria daqueles que criticam o pensamento da fé ou apologética, eles fazem uma confusão quando se trata do sobrenatural e o misticismo. Unem as duas coisas numa coisa só. O sobrenatural não é necessariamente aquilo que é místico, mas aquilo que não se pode ver. Ele está sobre a natureza, sobre aquilo Legal. que se é Existe, observável. Eliseu, permita-me uma interrupção para ajudar. Existe até aquele argumento que mostra que toda realidade natural que existe só pode existir se existir uma sustentação sobrenatural, permitindo que ela exista, que é o argumento contingencial de Exatamente, Leibniz. exatamente. Então, eles vão sempre lidar com esse problema que, mesmo eles não querendo aceitar que existe algo sobrenatural, algo além da natureza, algo além do observável, que não pode ser testável, que não pode ser colocado dentro de um laboratório, eles vão ter que aceitar que aquilo é um fato, que aquilo é real e aquilo se faz presente. Mesmo insistindo em negar, eu costumo dizer que eles dá murro em ponta de faca, querendo negar, mas não podendo efetivamente negar os fatos que estão presentes, que é aquilo que é sobrenatural. Então, para a próxima pergunta, é algo muito já pertinente ao que estamos discutindo. A Belle Baroni perguntou como a criação e a evolução podem ser abordadas. Que interessante como essa pergunta foi colocada, porque ela permite nós mostrarmos quais são as diferentes formas de abordar criação e evolução juntas. E veja que mesmo que essa pergunta, no fundo, tenha o objetivo de perguntar se a evolução entra em conflito com a criação, não é esse o tom primeiro, mais perceptível que essa pergunta tem. Mas antes de mostrar as formas de abordar criação e evolução, eu gostaria de dizer que a evolução, por uma questão de argumento, se for verdadeira, se for o caso, não anula a criação. Por dois motivos. Primeiro, que ela tem um baixo poder explicativo. Ela explica não a origem da vida, ela explica o desenvolvimento, a evolução das espécies, dos seres vivos. Mas ela não faz nada para explicar a origem da vida no planeta Terra. E mais do que isso, em segundo lugar, a evolução não consegue explicar a existência de como a evolução não consegue explicar a existência do universo como um todo. Enquanto ela tenta explicar apenas o desenrolar da vida e não a origem dela. No planeta Terra, ela não faz nada para explicar, por exemplo, como o universo começou. E aí você tem o argumento cosmológico, ou os argumentos cosmológicos que mostram que se nós temos ali uma condição inicial do Big Bang em que o universo começa a partir do nada, você deve ter obrigatoriamente uma causa transcendente, que seja transcendente à matéria, uma vez que a matéria começou ali, transcendente ao tempo, ao espaço. Portanto, nós chegamos a uma causa que é imaterial, atemporal, espacial, de um poder incomensurável para criar a energia e tudo que existe no universo. E no fim chegamos a uma causa pessoal que tem livre-arbítrio, que tem liberdade
para criar o universo como quiser, da forma que quiser. Então, esse é um bom argumento que tem sido usado e reformulado para a existência de Deus, a partir de uma perspectiva que é, sim, criacionista. Nós não podemos confundir criacionismo com fixismo, porque o fixismo é uma vertente do criacionismo que fala sobre a vida na Terra. E o criacionismo vem muito antes disso, enquanto filosofia. Isso é importante, porque um criacionista, ele não está dizendo que a ciência afirma a criação, mas que a ciência fornece premissas para um argumento filosófico em favor da criação. E aqui está também uma relação entre ciência e fé. Agora, sobre evolução e criação, colocadas lado a lado, uma vez já provada a não anulabilidade da criação pela evolução, nós temos primeiro uma perspectiva pessimista, negacionista, que acha que nós não podemos manter evolução e criação falando da perspectiva da Terra, do planeta Terra e do desenrolar dos seres vivos aqui, que é aquela visão que é literalista, interpreta Gênesis de 1 a 3 de forma literal e não consegue encontrar em nenhum momento uma possibilidade de afirmação, de conciliação entre criação e evolução. Então, a Terra, e até mesmo o universo, para alguns, seria criado em 6 dias literais de 24 horas. Então, não há manobras para pensar em um processo lento e demorado. Agora, falando de outras perspectivas, nós temos uma segunda, que é aquela que mostra, não é um concordismo, não tentando ler Gênesis a partir da ciência, mas partindo ali, por exemplo, de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, um pai da igreja, 1500 anos antes de Darwin nascer, dizendo que Gênesis, no capítulo 1º, os 6 primeiros dias podem ser interpretados de modo figurado, e Deus poderia ter criado o mundo em potências, que com o passar do tempo foram se desenrolando. Então, veja que não é uma tentativa de adaptar a criação à evolução, até porque isso não é necessário, como eu já mostrei. Mas isso é uma forma de pensar que eu posso muito bem pensar em uma evolução e, ao mesmo tempo, pensar no caso de uma criação. Uma objeção a isso, a essa tentativa de conciliação, ou pelo menos não uma conciliação, mas pensar nas duas coisas ao mesmo tempo, seria a objeção de que Deus, sendo um ser eficiente, não deixaria milhares, milhões de anos para criar aquilo que estava em sua mente, para formar o planeta. Mas essa é uma afirmação pouco plausível, porque eficiência é um conceito humano. Eficiência é um dom que o ser humano tem que ter, porque o ser humano é limitado em tempo e em recurso. Deus não é limitado nem em tempo e nem em recurso. O universo ele fez ex nihilo, a partir do nada. Então, ele sendo todo poderoso e tendo um tempo disponível infinito, porque ele é eterno, atemporal, e depois ele entra no tempo, ele pode muito bem ter criado o que bem entender em milhares, milhões, bilhões de anos, como queira. Então, isso não é um pensamento meu, uma tentativa minha, mas eu estou falando de cristãos que são evolucionistas e de evolucionistas que são cristãos, como Francis Collins. Olha, você que é ateu e tenta usar a evolução para anular a criação, lembre que o diretor do projeto Genoma, Francis Collins, responsável por mapear o genoma humano, ou seja, os códigos, os genes que o ser humano tem, é um cristão. Ele defende um caso de criação, ao mesmo tempo que ele pensa que sim, existiram processos que foram se desenrolando com o passar do tempo, uma predecessão biológica antes da existência do ser humano, o desenrolar biológico antes da existência do ser humano, e assim por diante. Nós temos também Alistair McGrath, que é pós-doutor em biofísica molecular, um excelente teólogo, foi professor de teologia histórica em Oxford e é um grande apologeta. São 2 casos isolados, dentre tantos outros, em que mostram essa associação entre criação e evolução, como se isso não fosse totalmente impossível. Agora, existe um caso científico para discordar do darwinismo e dar mais apoio à evolução,
E é uma terceira via de pensamento, defendida por James Toll, que é um exemplo dessa vertente. Ele é um químico orgânico sintético, famosíssimo, famosíssimo mesmo, tem vários trabalhos. Ele trabalha montando moléculas, fazendo sínteses, eu diria, artificiais, por exemplo, transformando, falo aqui na minha linguagem leiga, cookies e insetos em grafeno, por exemplo, e várias outras montagens desse tipo. E ele mostra como os cientistas são muito arrogantes em dizer que entendem sobre tudo da origem e o desenrolar da vida, sendo um discordante do darwinismo, discordando radicalmente de que a evolução, ou então, pelo menos o processo de desenrolar da vida, aconteceu por uma seleção natural. No livro de Lee Strobel, The Case for Faith, pode ser traduzido como Em Defesa da Fé, Tur diz assim: eu construo moléculas para ganhar a vida. Não posso começar a dizer o quão difícil é esse trabalho. Eu admiro a Deus por causa do que ele fez através de sua criação. Apenas um novato que nada sabe sobre ciência diria que a ciência tira a fé. Se você realmente estudar ciência, isso o aproximará de Deus. Então, o que ele faz é mostrar como nanopartículas se juntando, se encontrando, são tão improváveis. E é um processo tão trabalhoso que seria impossível, falando de probabilidade, quase impossível de acontecer pelo acaso, por meros encontros. Uma outra citação que ele tem em um artigo que escreveu em seu site, ele diz assim: aqueles que pensam que os cientistas entendem as questões da química prebiótica é a química orgânica ali antes do surgimento da primeira vida, do que seria o surgimento da primeira vida. Estão totalmente mal informados. Ninguém os entende. Talvez um dia o façamos, mas esse dia está longe de ser hoje. Será muito mais útil e podem encontrar uma teoria científica mais firme e possivelmente radicalmente diferente. Olha só o que ele diz. Para concluir, a base na qual nós, como cientistas, estamos contando é tão estável que devemos declarar abertamente a situação pelo que ela é. É um mistério. Eu não estou falando de uma afirmação de um pastor, é a afirmação de um cientista. Amém, então. Eliseu, não tem nada para falar? É, Eu tô tentando, eu fico batalhando para me desmutar aqui. A minha contribuição para a fala aqui foi completa, até abordou todos os lados possíveis. Na verdade, ainda tem um lado que eu não dou tanta atenção, que seriam os defensores do design inteligente, mas eu vou passar isso. Deixar um pouco de lado. Eu oferecer uma contribuição não filosófica, não apenas filosófica, mas teológica, porque os nossos até porque eu sei que nossos seguidores, a maioria deles são cristãos, é bom sempre contribuir com um pouco mais de teologia para aproximar a afinidade da palavra do Senhor. E essa cisão que foi demonstrada pelo Edrei Lael, em que o cristianismo ele acaba se dividindo entre acreditar na literalidade de Gênesis e acreditar na relativização dos acontecimentos que se deram em Gênesis, até citando Agostinho de Hipona, é observar o próprio texto no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 18, no versículo 20 em diante, você vai perceber que é nítido que existe um tempo entre cada um dos eventos e que a vida foi se formando aos poucos para que, por fim, chegasse ao estado que nós vemos hoje. Ora, porque Deus ele ordena, ele dá a ordenação que as águas produzam os seus répteis e tudo aquilo que nela existe, que a terra produza a alma vivente, que os ares produzam, ou seja,
esses versículos vão demonstrar que a criação, que Deus dá ordem para a sua criação, para que ela produza a vida que nela foi colocada. E isso quer dizer, isso demonstra não só o tempo em que essas coisas foram ocorrendo, que é um evento em cadeia que teve o início, que houve um motor inicial, mas que foi um processo lento, foi um processo até que chegasse no ponto que é hoje. Então, eu particularmente acredito nessa vertente teológica da, da não literalidade do Gênesis, e eu me apoio muito nessa questão desses versículos. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês que se interessam por essa vertente, alguns links do Dr. William Lane Craig em seu site Reasonable Faith, em que ele fala sobre justamente essa questão da interpretação do Gênesis. Não é um concordismo, não é tentar adaptar a ciência ao texto, mas pelo contrário, mostrar que o texto pode ser interpretado de uma forma de que há bastante tempo tem sido interpretada e que, portanto, daria margem a um pensamento não radical em relação à evolução. Nós já vimos que o darwinismo em si não é totalmente sustentável 100%, mas é importante nós pensarmos nessa outra vertente. E uma das argumentações do Dr. William Craig é mostrar que o Gênesis tem uma função espiritual, teológica, de indicar verdade. E ele usa teólogos conservadores, assim como ele mesmo, que é um teólogo conservador, e não nega doutrinas importantes, como a doutrina da criação, a doutrina da queda, a doutrina do pecado. Se você olhar, existem muitos elementos que apontam para uma não literalidade. Os próprios literalistas têm que resolver alguns problemas ali de Gênesis 1 a 3. Um dos problemas é do Sol sendo criado no quarto dia. Eles tentam dizer, mas não é o Sol que está sendo criado no quarto dia, ele está apenas aparecendo, porque o hebraico dá uma margem para dizer que está aparecendo, porque se os dias eles existem a partir da rotação da Terra em redor do Sol, o Sol não poderia, de fato, literalmente, estar sendo formado ali no quarto dia. Outro elemento importante que o Dr. Craig ressalta é que existem outros textos bíblicos que falam de dia, mas não no sentido literal, e até se referindo a dia com números ordinais na frente, como terceiro dia, um texto de Oséias que ele usa para mostrar que não é uma passagem fazendo referência à literalidade de um terceiro dia literal, um primeiro dia literal, segundo dia literal, como seja. Então, nós precisamos abrir a mente, tentar olhar estas três vertentes e no final escolher uma delas. Mas de fato é que a evolução está longe de abater o caso de uma criação. Amém. Queridos rapazes de Deus, amém. Eu tenho certeza que tudo que foi colocado aqui, tudo que foi discutido, irá auxiliar, esclarecer a mente de muitas pessoas, como esclareceu bastante a minha também. Então, desde já agradeço a vocês pela grande contribuição e por vocês também se colocarem tão disponíveis assim para ser esses propagadores de tanto conhecimento aí que essa geração precisa ter acesso, precisa conhecer, precisa se apropriar. Então, muito obrigada, né? Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais. Eu que agradeço, Bia, o convite para você mediar essa conversa aqui no meu canal. E lembrando, a Bia é do canal E Eu Cresci. E quero agradecer também a presença do Eliseu Castro, que direto do Suriname, em Paramaribo, se fez disponível. E você está assistindo agora, a qualquer tempo, esse vídeo. Mas, diga-se de passagem, já são 1h36 da manhã e nós estamos aqui fazendo esse conteúdo. Tamo junto, pessoal. Eu agradeço.